Vamos lá agora para a resolução de mais uma questão de equilíbrio químico do ITA, questão 23 da prova de 2018. Mas antes da gente ir para a resolução, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando eu postar novos vídeos e já deixa aquela curtida da confiança aí no vídeo, beleza? Vamos para o enunciado. Em um experimento, titularam-se 25 ml de uma solução aquosa de carbonato de sódio com ácido clorídrico, ambos em concentração igual a 0,1 mol por litro. Registrou-se a variação do pH da solução até a adição de um volume de 65 ml de ácido. Letra A. Esboce a curva de titulação, pH versus volume. B. Explique o comportamento da curva de titulação usando equações químicas. Letra C. Escreva a equação global balanceada. Vamos lá. Primeira coisa, a questão está falando pra gente que eu tenho carbonato de sódio em meio aquoso, a 0,1 mol por litro, e eu vou começar a fazer uma titulação dessa minha solução, de 25 ml dessa minha solução. Então o que a gente pode interpretar? Eu tenho uma bureta cheia de ácido clorídrico a 0,1 mol por litro e tenho um Erlenmeyer que tem uma solução de carbonato de sódio com 0,1 mol por litro. E aí eu vou começar a abrir essa minha bureta e vão começar a pingar algumas gotinhas dentro da Erlenmeyer e o pH da minha solução vai começar a variar. Mas antes da gente começar a nossa titulação, a gente tem que entender o que tem lá naquela mistura, naquela solução de carbonato de sódio. Primeiramente, o nosso carbonato de sódio é um sal solúvel, ou seja, quando a gente põe em água, a gente vai ter sódio Na+ em meio aquoso e o nosso carbonato em meio aquoso. Só que o nosso carbonato é um íon, é um ânion derivado de um ácido fraco. E esse nosso carbonato, como derivado de um ácido fraco, ele vai hidrolisar, ou seja, o CO3 reage com água, formando o HCO3-, que é o nosso bicarbonato, e produzindo OH-, ou seja, quando a gente tem carbonato na água, o nosso carbonato hidrolisa e deixa o nosso meio básico. Beleza, só que o nosso HCO3-, nosso bicarbonato, também é derivado de ácido fraco, ou seja, ele também vai hidrolisar, ou seja, o nosso HCO3- reage com água, gerando aí sim o nosso ácido carbônico e mais OH-, deixando o meio mais básico. Ou seja, aqui dentro do nosso Erlenmeyer, a gente vai ter um meio básico. E é exatamente por isso que a gente vai usar na nossa titulação ácido clorídrico na nossa bureta, para fazer a nossa titulação do carbonato de sódio. Beleza? Vamos lá. Mas essas equações aqui são as equações que mostram pra gente a hidrólise, a reação com água do nosso carbonato e dos nossos íons derivados do carbonato. Mas de acordo com que a gente vai colocando o ácido clorídrico, esse nosso ácido clorídrico, como é um ácido forte, ele já está ionizado nessa nossa solução de 0,1 mol por litro. E aí o que acontece é o seguinte, esse nosso carbonato que a gente tem lá na solução, ele vai reagir com H+, que vem lá do nosso ácido clorídrico, produzindo o nosso bicarbonato. A gente já tinha um pouco de bicarbonato em solução, mas a gente vai produzir um pouco mais de bicarbonato. E aí a gente vai ter uma situação de tamponagem. A gente vai ter uma região aqui que nossa solução vai estar tamponada. Por quê? Porque a gente vai ter tanto o nosso CO3- quanto o nosso HCO3 em quantidades consideráveis. Beleza? E aí, quanto mais ácido eu ponho, eu estou aumentando a concentração dos reagentes aqui. Quando aumenta a concentração dos reagentes, eu vou para lá. Por quê? Porque eu tenho bastante carbonato em solução e eu também já tenho o HCO3-, o bicarbonato em solução. Isso daqui vai funcionar como uma solução tampão. E o nosso pH vai ficando praticamente constante, até que chega um volume, que eu vou fugir dessa minha condição de idealidade lá da nossa solução tampão. E esse nosso primeiro ponto de equivalência vai ser obtido exatamente quando a gente tiver a nossa proporção estequiométrica entre o nosso ácido clorídrico e o nosso carbonato nessa transformação aqui. Só que peraí, a nossa questão falou que tanto a concentração do HCl na nossa bureta quanto a concentração do nosso carbonato na nossa solução é de
0,1 mol por litro. E além disso, a questão falou que a gente tem 25 ml dentro do nosso Erlenmeyer, ou seja, quando a gente colocar 25 ml de ácido clorídrico, a gente vai ter o CO3 2- em proporção estequiométrica com o nosso HCl, ou seja, esse daqui vai ser o volume correspondente ao nosso primeiro ponto de equivalência. Só que depois desse nosso primeiro ponto de equivalência, a gente ainda não acabou o processo. Por quê? Porque a questão fala que a gente vai colocar até 60 ml, a gente só foi até 25, e também porque a gente ainda vai ter a reação do bicarbonato com o H+. A partir desse momento que a gente, titulando, já, digamos, consumiu aqui o nosso CO3 2-, a gente vai passar a consumir o nosso HCO3-, que é o nosso bicarbonato. E aí, de novo, a gente vai colocando mais ácido, a gente vai entrar no regime de tamponagem, mas agora de tamponagem do bicarbonato com o ácido carbônico, com H2CO3. E eu vou colocando base, tem o regime de tamponagem, até que eu vou chegar no meu segundo ponto de equivalência, que é quando a gente vai ter a nossa quantidade de HCl em proporção estequiométrica com o nosso HCO3-. Mas espera aí, se a gente parar para pensar aqui, até chegar ao nosso primeiro ponto de equivalência, a gente já precisou de 25 ml. Para chegar no nosso segundo ponto de equivalência, a gente vai precisar de mais 25 ml devido a essas proporções de concentração que ele deu para a gente. Só que depois desse nosso segundo ponto de equivalência, a gente vai passar a ter o HCl em excesso. E a partir daí, o nosso pH ele vai diminuindo de acordo com que eu vou colocando mais ácido. Então, basicamente, o que a gente vai ter nessa titulação do carbonato de sódio é 2 pontos de equivalência. Por quê? Porque o carbonato ele vem de um diácido, de um ácido com 2 hidrogênios ionizáveis, e na titulação desse sal, a gente vai precisar formar cada uma dessas etapas até chegar no nosso H2CO3. E aí, deu para entender a formulação desse gráfico e a explicação desse gráfico usando essas equações químicas daqui? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, mas a gente vai continuar aqui a resolução da questão agora, indo para a letra C. E a nossa letra C pergunta o seguinte: escreva a equação global balanceada. Peraí, para a gente escrever nossa equação global, a gente vai ter que somar nossas etapas. A primeira etapa é sair do carbonato para o bicarbonato, depois a gente sai do bicarbonato para o ácido carbônico. Então basta a gente somar essas duas etapas. Opa, o bicarbonato está nos reagentes da segunda etapa e nos produtos da primeira. A gente pode simplificar. E a gente vai ter aqui CO3 2- mais 2H3O+, resultando em H2CO3 mais 2H2O. E essa aqui vai ser a nossa reação global balanceada. Você pode sim deixar dessa forma, mas se você quiser também, você pode colocar os íons espectadores, que é o nosso Na+, que vem aqui do nosso Na2CO3, que na verdade ele não vai fazer nada no nosso equilíbrio. Ele está ali só vendo, só expectando o que está acontecendo. Assim como também o nosso Cl-, que vai estar ali só observando só de íon espectador, e a gente pode omitir também da nossa reação global, mas se você quiser, você também pode colocar. Então, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e vamos juntos!